Vamos para o nosso segundo momento. Nosso segundo momento da aula de hoje, segundo e último, né? Nós terminamos a nossa conversa falando do artigo 303. E aí, se você acompanhar o material, o 303 é colocado para vocês. Chegando mais gente aqui. Eu acho que eu estou compartilhando a parte certa. Vocês estão vendo o código aí, o CPC? É isso que está aparecendo para vocês? Sim, senhor. Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Se vocês observarem o material, estou gravando, né? Estou gravando. Se vocês observarem o material, o artigo 303 ele é colocado a vocês até o parágrafo 4º. Mas nós temos, além do parágrafo 4º, outros dois parágrafos que nós já vamos explicá-los. Porque a ideia é vermos como é um procedimento bastante específico, precisamos ver da maneira mais completa possível. Então vamos lá. Parágrafo 5º do artigo 303. O autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. O que isso significa? A petição inicial de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ela precisa deixar claro que ela se trata de uma petição inicial requerida em caráter antecedente. Então faz parte, e aqui são aqueles requisitos extras que nós vamos atrelando à regra geral. Então, quando se pretende ingressar com uma ação, com uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente, além dos requisitos do artigo 319, você precisa também colocar na sua petição inicial que aquela petição se trata justamente de uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Não se esqueça disso. E temos o parágrafo 6º, que é um parágrafo objeto de uma certa polêmica, na verdade não é nem polêmica, de uma certa discussão doutrinária, já consolidada, mas que existiu. Olha o que fala o parágrafo 6º. Caso entenda, e aqui está se referindo à figura do juiz, caso o juiz entenda que não existem elementos para concessão da tutela antecipada, ou seja, o juiz, ao receber uma tutela antecipada, ele pode deferir e deferir, conceder de três maneiras, né? Lembra disso. O juiz ele pode deferir liminarmente, após justificação prévia ou mediante caução. E pode indeferir. O juiz pode entender que não estão presentes os requisitos, que não há fumus boni iuris, que não há periculum in mora. É perfeitamente possível que o juiz entenda dessa maneira. Se o juiz entender que não existem elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional, continuando o parágrafo 6º, determinará a emenda da petição em até 5 dias, sob pena de ser indeferida, e aqui é o indeferimento da inicial, e o processo ser extinto sem resolução de mérito. Aqui a gente não vai falar de revogação, porque não houve concessão da tutela antecipada. Qual é o problema que a gente tem aqui? O órgão jurisdicional, bem onde eu grifei, determinará a emenda em até 5 dias. Vamos relembrar um negócio que você estudou lá em processo de conhecimento. O que é emenda? A emenda, ela existe, ela é no sentido de correção. Emenda inicial é corrigir a petição inicial. Então, uma petição inicial, ela só faz jus de ser corrigida se ela possuir defeitos, se ela possuir problemas, certo? Então, se eu não tenho problema algum na petição inicial, não é uma situação de emenda. Tá? Quando que uma petição faz jus de ser emendada? Se ela não preenche os requisitos do artigo 319. Simples assim. Ou seja, não haver o preenchimento dos requisitos de uma tutela de urgência nunca foi elemento para justificar uma emenda. Porque não está no artigo 319 demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora. Então, a terminologia utilizada pelo Código é uma terminologia ruim, porque isso não é uma emenda. Na verdade, o que se questiona aqui, o que se entende, é que esse prazo de 5 dias seria o prazo do aditamento. Sabe aquele aditamento que é comentado lá no parágrafo 1º, inciso 1? Lembra? Foi protocolado ou protocolizado
uma petição inicial de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Beleza. O juiz concedeu a tutela. O autor tem 15 dias para aditar. O inciso 1 aqui não fala emenda, fala aditar, ó, o meu cursor aqui, aditar a petição inicial, que é complementar a petição inicial. O que se entende é negando a tutela de urgência, negando, indeferindo a liminar, né, não acolhendo, né, os argumentos do autor, a parte tem 5 dias para emendar a inicial. Esse emendar é entre aspas, porque este prazo é um prazo de 5 dias para aditamento da petição inicial, onde, então, o autor precisa apresentar a petição inicial de maneira completa. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de nomenclatura. Este prazo de 5 dias, previsto no parágrafo 6º, não é uma emenda, não se trata de uma emenda, porque nós não estamos falando de uma inicial com problemas. Ele se trata de um aditamento, de uma complementação dessa petição inicial. Quer dizer, então, que eu não posso ter emenda em uma tutela antecipada em caráter antecedente? É claro que eu posso. Se o juiz recebe a petição inicial de tutela antecipada de caráter antecedente e ele percebe que falta causa de pedir, ele vai determinar a emenda, mas isso não tem nada a ver com o procedimento. Isso tem a ver com a parte lá da petição inicial. Então, eu posso ter, sim, uma determinação de emenda inicial, mas o que eu estou dizendo é que isso está fora desse procedimento, que para o juiz analisar a tutela antecipada, é porque ele considerou que a petição inicial está certa. Ela preenche os requisitos do 319. E se ela preenche os requisitos do 319, então não é causa de emenda, é causa de aditamento. Então, tem um esclarecimento importante. Nesses 5 dias também, ele pode apresentar a petição completa, mas ele pode fazer aquele famoso pedido de reconsideração, enfim. Ele pode tentar forçar a barra, apresentar novos elementos, reforçar a ideia da urgência, aí fica dentro das possibilidades argumentativas do autor. Tentar reverter essa situação do magistrado. É possível. Se ele vai conseguir ou não, isso é uma outra história. Ele não aditando no prazo de 5 dias, vai acontecer o mesmo efeito do inciso 1. O processo haverá indeferimento da petição e o processo será extinto sem resolução de mérito. Aqui também nós verificamos um equívoco do legislador em colocar indeferimento. Ele poderia utilizar a mesma nomenclatura do parágrafo 1º, inciso 1. Desculpa, a mesma nomenclatura do parágrafo 2º. Não realizando o aditamento, o processo será extinto sem resolução de mérito. O indeferimento da petição inicial está, entre outros elementos, atrelados à não emenda. Não sendo emenda, acaba sendo uma nomenclatura complicada. Como a gente estuda para ser técnico e não para fazer as coisas de qualquer jeito, é importante a gente aprender da maneira correta. Então, eu preciso colocar para vocês que a previsão do parágrafo 6º não é uma previsão de emenda, é uma previsão de aditamento, apesar do Código utilizar o termo emenda, tá? Emenda inicial. E não realizando aditamento, o processo será extinto sem resolução de mérito. Acredito eu que em relação ao artigo 303, não tenham restado grandes dúvidas. Caso tenha alguma dúvida em relação ao artigo 303, perdão, faça a pergunta. Não deixa isso para depois. Porque agora nós vamos entrar no terreno do artigo 304. E aqui é onde a gente vai falar da estabilização. E nós precisamos, nesse momento, ter um cuidado e uma atenção redobrada. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui para a gente seguir nos slides. Já está projetado para você os nossos slides para nós continuarmos o bate-papo. Então, fechamos o artigo 303. Qual é o procedimento? Petição inicial requerida em caráter antecedente, protocolada. O juiz pode deferir ou indeferir. Se ele indefere, o autor tem 5 dias para realizar o aditamento. Realizando o aditamento, o processo segue. Não realizando, o processo é arquivado sem resolução de mérito. O juiz recebe a inicial de tutela antecipada em caráter antecedente e concede, defere. Defere ali a medida. O autor, então, terá
15 dias para realizar o aditamento. Todos esses prazos sempre em dias úteis. Todos os prazos processuais correm em dias úteis. Não realizando o aditamento em 15 dias, o processo será extinto sem resolução de mérito com a revogação da liminar. Nós anotamos isso no nosso primeiro bloco de aulas. Realizado o aditamento, será determinada então uma audiência de conciliação, caso o autor não tenha se manifestado contrário à audiência, não tendo acordo, prazo para contestar, e aí o processo segue normalmente, sem maiores dificuldades. Aí nós temos o andamento processual regular, efetivamente falando, tá? Vamos seguir. Artigo 304. Preste atenção. Caput. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, de novo, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303. Qual que é os termos do artigo 303? É a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nós estamos falando efetivamente dessa modalidade, né? Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Ok? Então, a tutela antecipada, vamos traduzir o caput. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável se da decisão que a concedeu não for interposto o respectivo recurso. Que a gente tem que pensar ou concluir a partir desse caput. Se a decisão concedeu, não é o autor que vai estar infeliz, o autor vai estar satisfeito. Então, esse recurso que fala no final é o recurso do réu, né? E sempre vai ser do réu, porque essa tutela antecipada em caráter antecedente é uma proteção ao autor, né? Então, o réu não tem como o réu propor uma tutela antecipada em caráter antecedente, porque o réu não propõe nada, né? O réu sofre as consequências da ação, mas ele não pode apresentar reconvenção? Pode, mas aí não vai ser antecedente, vai ser no meio do processo, durante a tramitação do processo. Então, isso também é uma outra regra, que às vezes é falada porque as pessoas acham que todo mundo conclui isso automaticamente, né? A tutela antecipada em caráter antecedente, a tutela de urgência em caráter antecedente, ela é sempre pleiteada pelo autor, sempre pleiteada pelo autor, nunca pelo réu. E poucas vezes no direito a gente pode falar sempre, né? Mas, enfim, essa tutela, então, concedida em caráter antecedente, se o réu não interpor o respectivo recurso, ela se torna estável. E aí vem o parágrafo 1º. No caso previsto no caput, ou seja, tornando-se estável, o processo será extinto. Isso é a estabilização. Por quê? Vou escrever aqui. Na hipótese de extinção do processo nos termos do artigo 304, parágrafo 1º, a tutela antecipada continuará produzindo seus efeitos. Então, aqui, jovens, eu não tenho revogação da tutela antecipada. Tá? Então, de novo, se o réu não interpor o respectivo recurso em relação à concessão, ao deferimento da tutela antecipada, ela se torna estável, que essa história dela se tornar perene, ela se consolida, e o processo ele é arquivado, o processo ele é extinto e a tutela antecipada continua produzindo seus efeitos, sendo eficaz, mesmo com o processo arquivado. Então, nós teremos uma decisão produzindo efeitos em um processo que não teve sentença. E aí, por que as pessoas ficam com a cabeça em cabelo em pé? Porque isso é muito esquisito. É muito esquisito porque a gente passou a vida aprendendo que era do outro jeito. E a gente tem, nesse caso, uma peculiaridade que é diferentona. E está tudo certo com isso, né? Não tem problema ser diferente, né? Assim como as pessoas são plurais, o processo civil também prevê circunstâncias plurais para serem observadas.
Você vai encontrar muitas obras, ou até mesmo vídeos, que vão parar aí a explicação, dizendo o seguinte para você: a tutela requerida em caráter antecedente, se não houve o recurso respectivo, ela se torna estável, o processo é arquivado, ela continua produzindo efeito sensacional. Isso é estabilidade, isso está certo? Está certo. Mas a gente está na faculdade, a gente precisa aprofundar umas coisas. Acaba sendo inevitável comparar o 304, parágrafo 1º, com o 303, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, desculpe. É inevitável, vamos anotar isso. Como que fica a questão do artigo 303, parágrafo 2º, versus artigo 304, parágrafo 1º? Porque o 303, jovem, ele vai dizer o seguinte, lá no parágrafo 2º. Não realizado o aditamento do inciso 1, o processo será extinto sem resolução de mérito. E eu disse para vocês que se houver a extinção pelo 303, parágrafo 2º, nós temos revogação da liminar. E aí vem o 304 e fala, se não ocorrer o recurso pelo réu, a tutela se torna estável e o parágrafo 1º, acontecendo estabilização, o processo é arquivado. E aí? E com a estabilização não tem revogação da liminar. Aquele aditamento lá dos 15 dias, ele é uma obrigação ou ele é uma faculdade? Seria razoável o autor correr o risco de não aditar, esperando que o réu não recorra, acreditando na estabilidade? E aí, consequentemente, dependendo da situação, ele poderia, inclusive, ter o processo arquivado e ter a sua liminar revogada. Como que fica essa questão, né, sobre a estabilização? Relaxa que você vai entender isso, jovens. A primeira coisa que você precisa entender, depois de ter entendido o que é estabilização, tá? Que é essa continuidade de produção de efeitos da tutela antecipada concedida, se o réu não interpõe o respectivo recurso. Qual é o recurso cabível no caso de uma tutela de urgência? É a primeira hipótese do artigo 1015. O artigo 1015, inciso 1, deixa claro que o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, de acordo com a redação do caput, o réu barra a estabilização, interpondo agravo de instrumento. Esse entendimento já foi revisto e relativizado, inclusive por uma decisão do STJ do ano passado. Não existe uma obrigatoriedade de ser um recurso. O entendimento atual é que qualquer manifestação do réu é suficiente para barrar a estabilização. Se o réu não recorre, mas ele contesta, apresenta a contestação, isso é suficiente para barrar a estabilização. Ele não precisa, tecnicamente, fazer uso do recurso em sentido estrito, sabe, do agravo. O termo recurso, aí do caput 304, ele é hoje interpretado como se fosse defesa. Qualquer defesa, qualquer manifestação. Pode ser por um recurso mesmo, por um agravo de instrumento, mas pode ser por uma mera contestação. Por um pedido de revogação, enfim. Qualquer manifestação do réu se insurgindo contra aquele deferimento vai ser suficiente para barrar a estabilização. O que é barrar a estabilização? É o processo continuar, porque é efeito da estabilização o arquivamento do processo e a continuidade do efeito da liminar. Quando o réu se manifesta, ele faz com que o processo continue vivo, continue tramitando, podendo discutir, e ali, podendo lá na frente ter uma sentença que lhe é favorável. Barrar a estabilização, preste muita atenção nisso, jovem, não é revogar a liminar. Não, a liminar pode continuar válida. Barrar a estabilização é não deixar o processo arquivar. Fazer com que o processo continue tramitando, para que o réu possa se defender, possa se manifestar e possa participar do convencimento do juiz. Vamos continuar. Calma. Respira. Parágrafo 2º.
Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. O que é esse parágrafo 2º? Isso você vai anotar. O parágrafo 2º do artigo 304 é o que a gente vai chamar de ação revisional. Ação revisional. O que é isso? Se houve estabilização, o processo foi arquivado, foi extinto. Tá? O processo foi extinto. E a liminar continua produzindo seus efeitos. Qualquer uma das partes, no caso o réu, por exemplo, não se contentando com aquilo, porque não tem coisa julgada ainda, ele pode ingressar com uma ação revisional, é uma nova ação, justamente para questionar essa liminar estabilizada. E eu tenho uma outra ação para isso. Isso é o que fala o parágrafo 2º. E aí o juiz pode rever essa liminar, que até então está produzindo seus efeitos. Tá? Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará os efeitos enquanto não revista, por meio, por exemplo, dessa ação revisional, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação revisional, nos termos do parágrafo 2º. E aí nós temos o parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento, né, dos autos em que foi concedida a medida da tutela antecipada em caráter antecedente, para instruir a petição inicial da ação revisional. Então, parágrafo 2º, 3º e 4º, ele está falando dessa ação revisional. E essa ação revisional, para questionar a tutela antecipada em caráter antecedente estabilizada, ela pode ser exercida durante 2 anos. Durante 2 anos. 2 anos contados da decisão que extinguiu o processo, reconhecendo a estabilização. E aqui vem o fechamento do 304, né, que fala: a decisão que concede a tutela antecipada, ela não faz coisa julgada. Ela só produz a estabilização. A coisa julgada será formada após os 2 anos. Então, durante os 2 anos, após a estabilização, a parte que se sente lesada pode ingressar com a ação revisional, justamente uma ação independente, justamente para questionar a estabilização, justamente para questionar a liminar concedida. Ela pode fazer isso por 2 anos. Dentro desses 2 anos, eu não tenho coisa julgada em torno dessa liminar. Após os 2 anos, aí eu tenho a formação da coisa julgada. A coisa julgada, diante da tutela antecipada estabilizada, ela é formada 2 anos após a extinção do processo, por conta da estabilização. Lembra? Estabilizou, o processo é extinto. 2 anos após essa extinção, nós temos aí efetivamente a formação da coisa julgada. Durante esse período, é o período em que a parte pode buscar, reformar, modificar, invalidar essa decisão, o fazendo por meio dessa chamada ação revisional. Tá? Pontos que nós precisamos aqui reforçar em torno disso. Lembra que eu comentei com vocês, lá no início, em relação ao artigo 303, eu disse para vocês, no inciso 1, né, que o juiz normalmente vai dar mais do que 15 dias para o autor aditar a petição inicial. Por que normalmente isso vai acontecer? Preste bastante atenção aqui. Porque, se for só 15 dias, o prazo do autor para ele aditar, para ele complementar, vai terminar bem antes do prazo do réu para recorrer ou se manifestar, porque o prazo do réu também é 15 dias. Porque vai ser computado o prazo recursal, que é 15 dias para o agravo. Você já estudou isso? E por que o prazo do autor termina antes? Porque o autor já está no processo, o réu tem que ser citado. Então, dá a decisão, vai ter que expedir uma carta, essa carta vai para o correio, tem que chegar na casa do réu, depois ser juntada a comprovação de que ele foi citado, para daí contar os 15 dias. Então, certamente, os 15 dias do autor vão terminar antes. E aí você tem uma situação em que o autor fica obrigado a aditar, porque se ele não aditar, o processo é arquivado e a liminar é revogada. Mas para que ele vai aditar se ele tem interesse na estabilização? Por exemplo, no caso da fake news, ingresso com a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Eu quero tirar de circulação o jornal.
O juiz concedeu. Meu interesse é esse. Posso pôr mais coisas? Posso. Mas se tirou de circulação por hora, para mim já é suficiente, já resolve o meu problema. Então eu tenho interesse na estabilização. Se o réu, ao ser citado, não fala nada, para mim é melhor que o processo morra agora e ele continue impedido de divulgar o jornal. Porque daí eu fico preocupado com a eleição. Não vou ficar preocupado com o processo. Depois eu vejo o que eu faço. Se a parte tem interesse na estabilização, para que ela vai apresentar o pedido completo? E aí apresentar o pedido completo só para não deixar arquivar, aí se o réu não se manifesta, o processo morre e eu aditei de besta. Apresentei uma petição inicial enorme de idiota, eu perdi tempo. Então, assim, para que fazer isso? Então, é comum, e quem dá essa, né, quem primeiro levantou essa possibilidade foi o Medina. A fala do Medina é a seguinte: é razoável que os juízes coloquem da seguinte forma, que o autor adite a inicial 15 dias após a manifestação do réu, se ela houver. Percebe? Por quê? Porque aí, necessariamente, o prazo do autor termina depois do réu. Se o réu não se manifesta, não tem por que o autor se manifestar. Aí deixa o processo ser extinto, mas estabilizado. A liminar continuando produzindo os efeitos. Então, o que se tende a fazer hoje é dar ao autor um prazo maior para que o prazo do réu termine antes do que o prazo do autor. Porque se o réu não se manifesta, eu tenho a estabilização e não tem necessidade do autor se manifestar. Porque, do contrário, o autor se manifesta à toa. Se tiver a estabilização, porque o processo vai ser extinto. Havendo estabilização, é claro. E aí, nesse caso da fake news, como aconteceria? O juiz, então, intima o réu, cita o réu, para que ele saiba da liminar, obviamente, e também participe, conteste, enfim, ou venha para a audiência. O réu vai ter ali a oportunidade de recorrer, interpor agravo ou de contestar, se manifestar. Se ele contesta e se manifesta, o processo segue, não tem estabilização. Se ele não se manifesta, o processo é arquivado e a liminar, diante do silêncio do réu, continua produzindo seus efeitos. Isso é estabilização. E o processo é extinto. Isso, para o autor, às vezes, isso é suficiente, como no caso das fake news, isso fica muito claro. A utilidade dessa estabilização. Tá? Aí você poderia me perguntar, bom, mas professor, e se o autor tem interesse na continuidade do processo? Ele protocolou a tutela antecipada em caráter antecedente, porque ele estava precisando realmente naquele momento, mas para ele é importante continuar. Para ele não é suficiente só a tutela antecipada, ele quer tudo. Então, o que ele pode fazer nesse caso, João? Aí ele diz na inicial de tutela antecipada em caráter antecedente, que ele não tem interesse na estabilização. Ele deixa isso claro. E aí ele tem que entender que ele vai ter que aditar no momento oportuno e aí deixa o processo tocar. Mas daí, então, é importante que o autor deixe claro que ele não tem interesse na estabilização, que ele não quer fazer uso desse benefício. Perguntas. Se perdeu em algum lugar, como que está isso na sua cabeça? Eu sei que isso é diferente. Sei que isso é diferente. Mas como que está isso na sua cabeça? Me diga. Jonathan, entendeu? É para ser sincero? Claro que é para ser sincero. Professor, eu tive um pouco de dificuldade para entender essa questão do prazo aí que o senhor falou por último. Né? Sim, se o réu não se manifestar, vai salvaguardar o direito ali do autor e boa. Tá. Mas eu fiquei. O senhor colocou com uma importância, assim, eu não peguei essa importância, eu fiquei viajando, assim. Bom, Beleza. A ideia da estabilização, você entende? Essa questão de manter os efeitos da liminar e o processo ser extinto? sim, isso sim. Ok. Tá. Roberto liberou o microfone. Diga, Roberto. Não, é que
Dá para me ouvir? Porque meu áudio é uma porcaria, às vezes não funciona. É um pouco estranho, mas vou tentar É, entender. tá. Bom, a minha dúvida é exatamente nessa última colocação. O indivíduo esquece de manifestar, o advogado esquece de manifestar que ele não tem interesse na estabilização. Ele poderia correr com o aditamento para dizer isso? Ele poderia o quê? Não entendi a parte final. Ele poderia, no aditamento, dizer que não quer estabilização? Poderia, poderia. Só que aí ele vai ter que fazer um aditamento antes da extinção do aditamento. Sim. Tá? Então, assim, vamos imaginar que o juiz tenha colocado, dentro da dúvida do Jonathan, que eu vou retomar, um prazo para o autor que ia terminar depois do prazo do réu. Então, nesse caso, é muito importante que o autor se antecipe. Porque depois que o juiz extinguir por força da estabilização, aí ele não vai poder falar, não quero estabilização. Aí ele vai ter que fazer uso daquela ação revisional. Para Ou propor revisionar. uma outra ação para discutir o resto. Tá? Mas ele poderia sim, na hora do aditamento, fazer essa explicação. Tá. Fazer essa opção de não quero estabilização, quero seguir com o processo. Tá? Deixa eu só identificar mais algumas coisas. Adalberto, você está entendendo, criatura? A gente vai tentando ver quem está assistindo a aula, né? O Adalberto está se... Ah, vi que ele perguntou aqui, só reforçando. O que acontece depois da tutela antecipada? Vamos lá. Então, vamos de novo. Tutela antecipada foi concedida, tá? Eu vou apresentar para vocês na nossa próxima aula, eu estou com 6 minutos aqui, um esquema, um gráfico. Lembra quando eu fazia isso com os recursos? Para que você entenda isso passo a passo, para que você possa visualizar. Mas era importante eu te passar essa carga, que eu sabia que isso ia dar trabalho, tá? Eu sabia que isso ia dar trabalho, é normal. Essa é a pior parte desse conteúdo. Você passando por ela, você está sossegado. Tutela antecipada foi concedida em caráter antecedente. O que vai acontecer aqui? Nós temos que entender que dessa concessão nós teremos duas ordens. De um lado, o autor vai ser intimado para aditar, lembra do 303, para em 15 dias ou o prazo maior que o juiz fixar, apresentar essa complementação, e ao mesmo tempo, na mesma decisão, o juiz vai determinar que o réu seja citado, porque ele precisa saber dessa decisão. E ele tem que ser citado para participar do processo, para contestar, para ir para uma audiência, enfim. Então, esse será o procedimento seguinte a partir da concessão da tutela antecipada. O ponto é, se o autor adita, apresenta a petição completa, o processo continua. E se o réu, ao saber daquela tutela deferida, não recorre ou não se insurge, não contesta, nós temos estabilização e o processo será arquivado e a decisão de urgência, a tutela de urgência, vai continuar produzindo seus efeitos. Essa é a ideia básica da estabilização. Então, a princípio, Adalberto, é isso que acontece depois da tutela antecipada, depois que ela foi concedida. Tá? Com essa situação da revisional ou sem revisional, enfim. O que é o ponto-chave que eu estou tentando mostrar para vocês? É que quando a gente coloca numa linha de tempo, você sabe que o prazo é contado em dia corrido, você sabe disso, mas só para a gente facilitar o exemplo. Tá? Vamos imaginar que o juiz defere essa tutela antecipada no dia 1º de setembro. Tá? E então o autor é intimado no próprio dia 1º de setembro, sob o deferimento. Se ele coloca 15 dias, que é o prazo mínimo, se fossem dias corridos, dia 16 de setembro acabaria o prazo do autor para ele aditar. E a pergunta que se faz é a seguinte: se o autor tem interesse na estabilização, por que ele vai perder tempo aditando? Se ele tem interesse só naquela tutela antecipada concedida, no exemplo da fake news, só na retirada de circulação do jornal, por que ele vai perder tempo apresentando uma petição muito maior do que isso? Se para ele é suficiente só aquilo. Só que nesse caso, se o prazo dele terminar antes do prazo do réu, ele vai estar obrigado a complementar, a aditar. Porque se ele não aditar, a gente tem o efeito do parágrafo 2º do 303, que é o processo ser extinto,
e ter a liminar revogada. Só que a pergunta é razoável exigir que o autor adite a inicial para uma coisa que não vai ser analisada? Para perder tempo, efetivamente? Diante dessa análise, o que o juiz costuma fazer? Ele concede um prazo maior para o autor aditar. Por quê? Para o prazo do réu terminar antes. Por que ele faz isso? Porque se o prazo do réu, porque o réu vai ser citado aquele tempo todo, o réu não está no processo até então até chegar a carta para ele, voltar, enfim, o prazo do réu vai demorar um pouquinho mais. Se o réu se manifesta no processo, aí o autor adita, porque daí o processo continua. Aí realmente tem sentido aditar, porque daí nós vamos ter sentença. Agora, se o réu não se manifesta, e eu tenho a possibilidade da estabilização, onde a liminar mantém o efeito e o processo morre, para que eu vou fazer o autor aditar? É nesse sentido, em que nós vamos ter decisões, e aí não é um padrão, vai depender do juiz, em que ele vai falar assim, intime-se o autor para aditar em 30 dias, intime-se o autor para aditar em 40 dias, isso é critério do juiz. Ou, como é o mais prático e comum, é a orientação do Medina, intime-se o autor para aditar 15 dias após o decurso do prazo do réu, o fim do prazo do réu. Por quê? Porque daí, por uma questão de bom senso, é mais interessante deixar o prazo do réu transcorrer primeiro, porque se o réu se manifesta, não estabiliza, o autor tem que editar. Se o réu não se manifesta, eu tenho estabilização, e aí não tem sentido o autor aditar para jogar no lixo aquela manifestação. Ficou mais claro, Jonathan, essa situação? Ficou, professor. Então, em suma, é só para diminuir o trabalho do autor, né? Exatamente. Por uma questão de facilidade, economia Uhum. processual. Sim, sim. Basicamente. Mas ele poderia manter os 15 dias. Aí o autor teria que aditar só para não correr o risco do processo ser arquivado e ele ter a liminar revogada. E aí, se estabilizasse depois, ele perdia a manifestação. Então, eu posso ter esses dois acontecer no processo, os dois. Tanto o juiz dá um prazo maior, como ele não dá. Vai do juiz. E a gente tem que ver o que prevê o CPC. A critério do juiz. 15 dias ou prazo maior. E aí vai depender do juiz de cada comarca. A gente tem que estar sempre muito atento à decisão do juiz, porque aqui não é um prazo cogente, como, por exemplo, o prazo para contestar, que é 15 dias. O juiz não pode mexer no prazo para contestar. Aqui ele pode. 15 é o prazo mínimo, mas ele pode dar 2 meses se ele quiser. Aí vai ser a critério do juiz. Eu tenho que estar muito atento a isso. Entendi. Obrigado, professor. Tá? Pessoal, eu preciso encerrar menos de um minuto. Anote suas dúvidas, por favor. A gente retoma essa discussão e eu vou montar para vocês esse esquema da ordem dos acontecimentos para a gente tentar fechar esse assunto. Eu não quero que você fique com dúvida. Então, ainda que você tenha que falar para mim na aula que vem, não entendi nada, preciso rever. Me fale onde você ficou perdido, anote tudo. E a gente vai retomar e você vai entender. Beleza, gente? Nos vemos amanhã. Até. Se cuidem, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, Até, tchau. professor. Boa Abraço. noite. Até mais.